Amados, boa noite. Eu estou aqui com vocês nesta nossa penúltima reflexão no curso 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Se por um lado eu tenho perguntas, se eu conseguir passar para vocês a bênção que é, quão benéfico é este conteúdo, por outro lado eu tenho certeza que o conteúdo em si é muito bom. A plataforma online talvez não tenha possibilitado o diálogo entre nós, a troca de diferentes opiniões e experiências que tanto enriquece este processo, disso não resta dúvidas. No entanto, o que eu desejo verdadeiramente é que você se sinta estimulado, talvez, a participar de uma das próximas classes, assim que for possível, é claro, presencialmente, ou que você talvez queira ler o livro que a igreja tem para emprestar e você pode adquirir a um preço muito acessível no site da Editora Fiel. Posso dizer aos irmãos que, como pastor desta igreja, a minha oração, o meu desejo, o alvo que eu tento alcançar junto com os demais líderes da nossa igreja é que a nossa igreja possa incorporar e vivenciar estes princípios e ser uma igreja saudável, segundo a prescrição da palavra de Deus. Hoje nós vamos considerar a penúltima, a 8ª marca das 9 de uma igreja saudável. E vamos falar sobre interesse por discipulado e por crescimento. Eu quero primeiramente ler o que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso número 5, onde está escrito: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, isto é, o zelo, empenho, esforço, interesse, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a temperança a paciência a piedade, à piedade o amor fraternal e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus nos ensine a sua palavra. Este texto é extremamente importante. Ele descreve a caminhada de um cristão saudável, crescendo em diferentes características do seu comportamento, do seu caráter, as quais encontramos todas em Jesus Cristo. O crescimento espiritual, meus amados irmãos, não é acúmulo de experiências ou de conhecimento, mas tornar-se alguém espiritual e moralmente mais semelhante a Jesus Cristo. A santificação, na verdade, também não é o refreio dos atos de pecado pela força de vontade. A santificação é a dependência de Deus transformando-nos por completo de dentro para fora, da essência para as ações. Se nós simplesmente esquivarmos-nos de alguns atos de pecado e não tivermos a nossa mente transformada e o nosso coração assemelhado ao de Jesus Cristo, não estaremos nos santificando. Talvez nos tornaríamos legalistas, pessoas secas. Bem da verdade, a transformação que vem faz de nós pessoas cada vez mais humanas e mais amorosas, assim como plenamente humano e plenamente amoroso foi Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor, Salvador e Mestre. Para introduzir esta lição, o autor do livro usa de uma ilustração muito interessante. A ilustração de um jovem que, aos 17 anos de idade, foi apresentado o Evangelho por 2 amigos do colégio, pegaram-no num momento de depressão, numa conversa amigável de horas, apresentaram o texto de um folheto. O folheto terminava com uma oração para ser repetida, ele repetiu.
Então a partir dali, passou a considerar a si mesmo como um salvo, um filho, uma filha de Deus. Nós, amados, sabemos que este milagre é feito por Deus das mais diferentes maneiras. Se a sua história é parecida com a desse rapaz, não quer dizer necessariamente que você vai seguir o restante da história. Pode muito bem ser que Deus disponha destas formas para nos convencer, mas questionamos, como já fizemos antes, o valor de orações meramente repetidas, lidas de um papel, enquanto não houve ou não parece ter havido uma obra de verdadeiro quebrantamento do coração pela palavra feita pelo Espírito Santo. Mas a história continua. Continua dizendo que este rapaz, este adolescente, se uniu a uma igreja, foi batizado, foi recebido como membro de uma igreja, passou a viver ali, casou-se ali, teve seus filhos ali, era já um homem adulto. No entanto, com certas características terríveis. Leitura da Escritura, 0, oração 0, contribuições financeiras mínimas, compromisso com assiduidade mínimo. A parábola é interessante, a forma como ela foi escrita, porque diz que ele já tinha visto entrar e sair tantos pastores daquela igreja, que se ele não gostasse de um deles, bem, ele só ficava sem ir durante o tempo daquele pastor. Se alguém perguntasse, fulano, por que você não está indo? Ele diz, esse pastor aí, não quero ir não. E que acabava minando o ministério daquele pastor, porque ele era conhecido. Diz o texto que quando o ministério de jovens trouxe palavras desafiadoras e a sua filha se interessou mais pelo reino de Deus, ele imediatamente terminou com aquilo. Não, eu me pergunto, nós nos perguntamos, quantas pessoas assim há no corpo de Cristo? O resumo da história você precisa ler para conhecer. O resumo da história é que crentes assim, que não buscam, não se interessam por crescer espiritualmente, fazem mal a si, fazem mal à igreja local a que pertencem. Existem 3 dimensões do crescimento, nenhuma delas a igreja pode esquecer. Existe a dimensão do crescimento espiritual individual, existe a dimensão do crescimento espiritual coletivo e existe a dimensão do crescimento numérico, maior número de pessoas unindo-se àquela congregação. Vamos considerar estes pontos de grande importância. É de grande importância que cada indivíduo cristão, que cada homem cristão e que cada mulher cristã tenha um genuíno interesse pelo seu próprio crescimento espiritual individual. A igreja, ainda que possa prover formas como isso vai acontecer, pelos cultos, pelos estudos, pelas classes, pela pregação, pelas suas atividades, pelas oportunidades de serviço, de comunhão, de envolvimento, pelos cargos que as pessoas são convidadas a exercer nos ciclos temporais de cada igreja local, pelas escalas, enfim, por todas essas coisas que compõem a trama de uma vida normal de igreja local. A igreja está dando às pessoas oportunidades de crescer. Permita-me aqui ressaltar que nós não estamos considerando apenas que a igreja promove a oportunidade das pessoas crescerem para benefício da própria igreja, ainda que isso não seja, ok? Ainda que isso não seja errado. Mas existem oportunidades de crescimento dentro da igreja que trazem benefício individual para toda a vida. Música. Quantos e quantos grandes músicos têm saído das igrejas evangélicas? É engraçado, porque eu ainda adolescente descobri que os adolescentes da igreja eram mais afinados que os adolescentes de fora da igreja, porque a gente canta. Quantas pessoas tímidas conseguem, pelas circunstâncias da igreja, perder um pouco a timidez ou totalmente a timidez? Conhecemos a história de gente com complexo de timidez que a igreja local ajudou a se tornar um orador profícuo. Quantos aprendem virtudes morais, exemplos poderosos e significativos? Quantos aprendem a viver, cuidar das finanças pessoais, constituem as suas famílias no seio da igreja local? Quantos, meus amados e meus queridos irmãos, são aqueles que na igreja local aprendem a desenvolver liderança,
Então nós podemos enxergar que existe muito crescimento atrelado ao convívio da igreja. Uma vez eu perguntei a um rapaz que se dizia ateu, ex-crente, perguntei para ele: e se você estiver errado? É a pergunta que eu sempre faço. Ele disse: se eu estiver errado, realmente minha situação vai ficar difícil. Mas aí ele retornou a pergunta para mim e disse: se você estiver errado? Eu disse a ele: se eu estiver errado, terá sido o erro mais feliz que alguém jamais poderia cometer. Viverei uma vida cheia de esperança, de significado, de valor profundo, convívio com pessoas das melhores, esteio para minha família. E aí eu fui discorrendo sobre os inúmeros benefícios. Existem inúmeros benefícios, ganhos, felicidades, tão somente em pertencer à igreja. E quanto mais envolvido, mais desses benefícios nós provaremos. No entanto, o que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, é que existe uma outra dimensão em que a igreja, um outro porquê de a igreja promover todas essas coisas. É porque a igreja está dando oportunidade para que individualmente as pessoas cresçam espiritualmente. Isto é, espiritualmente assemelhar-se a Cristo, moralmente assemelhar-se a Cristo. É claro, é óbvio que não é dever da igreja, não é capaz a igreja de não mais do que possibilitar isto. Há pessoas que passam anos e anos e anos, assentada no meio da melhor congregação, diante do melhor púlpito, exercendo as melhores funções, diante dos melhores prospectos de vida cristã, permanecem nanicos. Você lembra que há pouco tempo atrás eu preguei sobre os bonsais. Eram para ser árvores espirituais, são árvores nanicas. Uma pesquisa perturbadora de algum tempo atrás diz que 95%, ó Deus, permita que a Bela Vista não esteja nesse número, 95% dos crentes nunca falaram de Jesus para outra pessoa. Outros dirão: eu falei, cumpri. Falei a uma pessoa lá no passado. A estagnação espiritual é o contrário deste interesse pelo crescimento espiritual individual. A razão por que insistimos em oração, em leitura da Bíblia, em N oportunidades de serviço, de exercício e fruir dos dons espirituais, a razão, amados, porque nós insistimos nestas coisas, primeiramente, é porque é bíblico fazê-las e é bíblico insistir, e principalmente, amados, porque assim a igreja está permitindo que você desenvolva-se espiritualmente. Estamos falando de dons espirituais e estamos falando daquela obra íntima do Espírito Santo no seu coração, amoldando você a Cristo. Nós conseguimos imaginar o efeito destrutivo, se não nocivo, de pessoas espiritualmente estagnadas no seio de uma congregação que poderia fruir vida espiritual, mas não frui. Uma congregação que poderia ser dinamicíssima no reino de Deus e no alcance das pessoas, mas não alcança. Uma congregação que poderia ser uma fonte de plantação de igreja, mas não planta. Uma congregação que poderia estar exercendo tanto, cujos cultos poderiam estar abundantes de esfera, de amor espiritual, de genuíno louvor que transcende cânticos, de orações fervorosas, mas sempre haverá corações distantes, haverá olhos abertos na oração, pessoas que não estão participando do culto. Percebemos, amados, que a pessoa que não zela por isto está apequenando-se. Uma das coisas mais tristes em não crescer espiritualmente é a infelicidade.
são as pessoas que não crescem espiritualmente, via de regra, quase 100% das vezes, que são extremamente críticas da igreja. São extremamente, o quê? Se fazem obstáculo, se fazem dificultadores, porque espiritualmente estão mirradas. A razão da sua infelicidade é porque elas estão estagnadas. Mas em vez de conseguir enxergar isso, arrepender-se disso, mudar de comportamento, projetam a sua infelicidade sobre a igreja. Existem tantos comportamentos humanos que se enquadram perfeitamente neste perfil. Os sempre ocupados, os sempre ausentes, os sempre cheios de razões por que não, os que dizem que vão e não vão. E aqui eu não quero, meus amados irmãos, fazer desta palavra uma repreensão a indivíduos. Eu quero apresentar-lhes, na verdade, um alvo a ser buscado, porque a vida que este alvo representa é uma vida muito superior. Vida abundante, vida rica, vida feliz. Vivendo, fazendo e sendo aquilo que Deus quer para nós. Feliz, como o Salmo 1 diz. Outra dimensão importante, meu tempo vai passando, eu preciso prosseguir. É a dimensão do crescimento espiritual coletivo. Porque mesmo que haja grandes santos numa igreja local, é possível que aquela igreja espiritualmente permaneça imatura. Outra estatística interessante, os irmãos sabem que eu gosto de estatísticas, é a que revela que nos Estados Unidos o ministério pastoral nas igrejas dura em média 2 anos e meio. Se esse dado não te surpreende, pense nele um pouco mais comigo. Porque o que um pastor consegue desenvolver junto a uma igreja em 2 anos e meio? Nada. Ele leva 1 ano e meio só para chegar. A razão da saída é sempre atribuída a conflitos entre o pastor e a igreja. E se deve existir uma crise no ministério pastoral, e eu não estou aqui querendo virar a mesa, não, também quero dizer que existem congregações que não crescem. São congregações com exigências infantis. São congregações com convívio infantil, com expectativas infantis. É claro, meus amados irmãos, que isto não é o natural. Se você tiver um bebê, como eu tenho a Livinha, e ela não cresce, você fica preocupado. Se ela não desenvolve as habilidades naturais compatíveis com a idade dela, você fica preocupado. Como não será assim a preocupação do Pai Celestial com as suas igrejas? Preocupação de Deus com o seu povo, com aqueles que levam o seu nome, que são chamados pelo seu nome, que permanecem infantis. Nós podemos imaginar nos modelos de igreja que existem por aí fazendo sucesso, um culto por semana, enfim, eu não vou nem entrar nesse assunto. O que tudo isso faz? Mirra, infantiliza e apequena os cristãos. Deixa-os, é claro, no paraíso da comodidade, mas onde será que Deus quer comodidade para nós? Aqui na terra? Não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que o nosso tempo aqui na terra, embora curto, deva destinar-se todo ele aos propósitos de Deus. É a única razão porque Deus nos teria deixado no mundo. É necessário então que a igreja local desenvolva-se espiritualmente, desenvolva-se no serviço, aprendendo coletivamente a trabalhar, desenvolva-se na obra missionária, evangelizando no seu entorno e plantando igrejas em outros lugares. Eu tenho falado aqui, desde o meu dia 1 no ministério nesta igreja, que nós precisamos começar a plantar igrejas. Sabemos que estamos quase lá. Então ore por isso, porque eu e você que faremos isto juntos. Outra coisa a mencionar é que a igreja precisa crescer na forma como ela trabalha. Se na Assembleia está sendo discutido que parede vai pintar de que cor e se vai comprar lâmpada para não sei onde ou não, isto é infantil. A reunião da igreja deveria antes
ser destinada a assuntos de extrema importância e de extrema significação no reino de Deus. Afinal, amado, se pintou aqui de azul, depois pinta de outra cor, tanto faz. Tanto faz. Algum tempo atrás, tentar dar um pouco mais de profundidade para essa questão, um pastor querido me procurou, querendo perguntar a minha opinião sobre certo assunto relacionado à nossa denominação. Uma instituição da denominação estava aprovando regras dessa e daquela natureza. Eu disse a ele: prezado, o que eu posso dizer para você de todo o coração é que na nossa denominação eu não estou disposto a brigar por estatuto, regimento, contrato, regra, etc, etc. Isso eu não vou brigar. Isso é feito hoje e desfeito amanhã. A única razão porque eu tenho disposição de me manifestar e de defender a minha posição são questões bíblicas. Porque a gente tem que conseguir enxergar o que é mais e o que é menos importante. E a igreja que enxerga isso está no rumo de crescer coletivamente, espiritualmente. Far-se-á uma igreja mais robusta, mais forte, confiável, estável, significativa. Claro que Deus quer isto. É evidente que este é o padrão do Novo Testamento, de igrejas, no plural, estabelecidas em diferentes lugares, mas estáveis, operosas, firmes. Isto, meus amados irmãos, é de suma importância. Crescer individualmente, espiritualmente, ao mesmo tempo em que Deus está promovendo o amadurecimento da vida daquela congregação, tornando-se mais apta para discernir e conhecedora dos propósitos e da razão por que existe. A terceira, e veja que eu queria dizer que essas outras precedem, a terceira, porém muito importante razão, muito importante aspecto do crescimento é o crescimento numérico. Deixa eu dizer isso aqui claramente, a Bíblia é um livro de crescimento numérico. Deus sempre disse, desde o começo da criação, crescei e multiplicai-vos. A igreja nos dias de Atos alcançava cada vez mais gente. Israel, na opressão do Egito, se multiplicava em número a ponto de Faraó temê-los. Eu quero ser muito claro sobre isso, nós não podemos fazer isto, produzir o crescimento numérico. É Deus quem o faz, acrescentando a cada dia os que haviam de ser salvos. No entanto, nós devemos demonstrar, por isso, genuíno interesse. Num livro muito inteligente e que faz a gente pensar, Augustus Nicodemos, um pensador da fé cristã no Brasil no nosso tempo, critica a complacência das igrejas históricas, as igrejas evangélicas chamadas tradicionais, chama a atenção de todos nós, dizendo que são igrejas complacentes. O que ele quer dizer com isso? Igrejas confortáveis, felizes. Existe quase que uma vanglória em ter menos gente. Nós temos tanto medo de nos parecer com o neopentecostalismo e talvez até com o pentecostalismo na medida em que nós devemos realmente nos diferenciar deles. Mas nós temos tanto medo que este medo nos impele a um extremo errado. De fato, por mais gente que as igrejas históricas recebam, nós não as trataremos como massa. E se preservarmos a nossa essência, nós não as manipularemos. Mas, meus amados irmãos, se nós estamos cercados de pessoas ao nosso lado, sem Deus e sem salvação, sem Cristo e sem esperança, estou citando aqui Efésios capítulo 2, se nós estamos cercados de pessoas assim, e não nos compadecemos delas, será que nosso coração de fato está cheio do amor que vem de Deus? Porque o amor que vem de Deus, eu tenho certeza, não tem esta complacência. Deus não ficou olhando a perdição das pessoas, minha e sua inclusive, e não fez nada. Deus mandou seu Filho ao mundo para nos salvar.
não poupou, nem mesmo ao seu próprio Filho. Deus o Filho, igualmente eterno, igualmente divino, vendo a perdição da humanidade, humilhou-se a si mesmo, se esvaziou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. O Espírito Santo, igualmente eterno e igualmente divino, vendo a perdição da raça humana, entra no mundo para trabalhar incessantemente sobre o coração humano, revelando Cristo. Deus trabalha, Deus age pela salvação. E o povo de Deus? O que o povo de Deus faz? Deus planeja e busca os perdidos. E o povo de Deus? O que o povo de Deus faz? Queridos irmãos, uma igreja que não tem interesse pelo crescimento numérico, manifestado na evangelização local, manifestado na insistência em estimular e encorajar os irmãos a fazerem isso na sua vida diária. A igreja que está confortável e que pensa que mais gente é mais trabalho. Meus amados irmãos, esta igreja está enferma. Precisa de saúde. Perdeu completa noção e esqueceu de uma vez só o que é que Deus quer que a gente faça aqui na terra. Então, meus amados irmãos, a igreja é um coletivo de pessoas. Será feliz se essas pessoas buscarem crescer. Este grupo coletivo também tem que amadurecer espiritualmente e tornar-se cada vez mais apegado aos princípios essenciais e inegociáveis da Escritura, separando o que é importante do que não é. E ter uma santa perturbação pela salvação de pessoas perdidas. Posso falar um pouquinho sobre a pregação evangelística? Domingo à noite? Suma importância. Ministério a não ser negligenciado. Eu escuto alguns pastores, pessoas inclusive a quem eu admiro, dizendo: mas toda pregação é evangelística. Sim e não. E deve haver em toda pregação suficiente do Evangelho para que aquele que não ouviu o Evangelho ouça e possa muito bem ser o seu coração alvo do trabalho do Espírito Santo. Mas existe, Atos está pleno disso, existe uma forma de pregação que é para apresentar às pessoas os benefícios da vida salva, os malefícios do pecado, a obra de Cristo na cruz, a urgência da salvação, a transitoriedade da vida. E é necessário que todos estes poderosos argumentos evangelísticos sejam apresentados para que, como a pedra, o martelo que esmiuça a pedra, o Espírito Santo vá lavrando sobre o coração humano e convencendo e levando a Cristo e atraindo. É claro, meus amados irmãos, ninguém que lê Atos dos Apóstolos, principalmente como nossa igreja está estudando esse livro já há 1 ano e tanto, deixa de perceber a importância vital de haver o ministério da pregação evangelística na igreja. É curioso. Bem, eu preciso prosseguir, não vou nem entrar nesse parte do curioso. Deixa isso para uma outra conversa. Em breve vai ter classe presencial de 9 marcas. Eu recomendo, sugiro que você se matricule e participe com a gente. Esperança de crescer, formas de crescer. Como o crente e a igreja crescem espiritual e numericamente? A resposta são as 9 marcas. Pregação expositiva. Diferente da pregação temática, que talvez seja mais atrativa ali naquele curto espaço de tempo, a pregação expositiva é uma outra lógica, em que nós estamos expondo nossas almas à luz da Escritura, continuamente, insistentemente, reiteradamente. Teologia bíblica, porque as respostas para os dilemas da vida estão aqui. Alguém me diz: pastor, os jovens não se interessam por teologia. Eu falei: só se estiverem mortos. Porque eles têm vida,
eles têm dilemas na vida, eles têm perguntas, e a resposta está na Escritura. Meus amados irmãos, existe até uma idolatria errada nesse assunto, que nós tratamos os jovens como se fosse gente de outro planeta. Claro que não, são seres humanos, são jovens por enquanto, em breve não serão, a cada dia que passa eu estou mais velho e você também. São pessoas que estão vivendo neste mundo e precisam da ajuda de Deus para entender a vida e o mundo onde estão vivendo. Ah, pastor, este assunto é muito complexo para as pessoas simples, só se a gente não souber falar e ouvir. Quem fala precisa dizer aquilo que é importante, e quem ouve precisa saber que aquilo que está ouvindo é importante. Meus amados irmãos, se a nossa mente entrar nesses trilhos, nós vamos estar no rumo certo do crescimento espiritual, individual, coletivo e numérico feliz. É preciso saber o que é o Evangelho, a importância da evangelização, entender o que é uma igreja e o que é ser membro de uma igreja. Meus amados irmãos, essa ideia de superficialidade mata pessoas e grupos, congregações. É preciso resgatar uma membresia bíblica. Se você não viu essa aula, daqui a pouco assista, porque é uma aula de muita importância. É a marca número 5. Fala sobre disciplina eclesiástica, o zelo, o cuidado amoroso uns pelos outros. Falar sobre liderança da igreja local, como vai ser na semana que vem. Isto é que faz crescimento. Bota aí uma bandona, pastor, as guitarras, a bateria tocando altão, as músicas novas aí. Isso é que vai fazer a igreja crescer. Conversa fiada, irmãos, conversa fiada. Conversa fiada. Nunca a vontade de Deus será feita violando os princípios da Escritura. Nunca a vontade de Deus será feita senão pelo caminho que o próprio Deus declarou, é pela palavra. É pela pregação, é pela insistência com as almas. E no fim do dia, meus amados irmãos, no fim da conversa, este assunto aqui é uma questão de nós somos pragmáticos procurando sucesso ou nós somos convictos procurando aprovação. Existem esses dois caminhos. O que acontece se não crescermos? Veja que eu estou tentando ser bem sucinto hoje, mas porque eu acredito que este assunto é um assunto que a essência dele foi tratada nesses 3 pontos. A esperança para a igreja crescer é o caminho da palavra de Deus, na obra, na atuação do Espírito Santo. Mas o que acontece se um crente não cresce? Porque alguns pegam aquela expressão do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e acham que Paulo faz uma distinção. Quantas vezes eu já ouvi, você também já tem ouvido talvez, sobre o crente carnal e o crente espiritual. E dizem, é porque fulano de tal é um crente carnal. Meus amados irmãos, um crente carnal é como dizer um triângulo redondo. Não existe. É como dizer gelo quente. Não existe. Um crente carnal não existe. Um crente carnal, com comportamento carnal, com mentalidade carnal, mundano, eles têm pecado e precisam se arrepender. Não existem 2 níveis de vida cristã e os 2 terminam lá no céu. Uns são os cristãos nível hard, nível pro, estão trabalhando, dando a vida, servindo a Deus, ganhando almas, estudando a Bíblia e orando. Esses são o pró. Os outros são easy. E as 2 coisas terminam lá no céu. Essa ideia eu vou dizer para você de onde que ela veio. Tártaro, Guiena, inferno. Para que Satanás pudesse neutralizar um pouco mais os crentes, ele os convence de vez em quando que vamos viver uma vida bem fácil aqui na terra e garantir o céu depois. Pessoas que pensam assim talvez sejam crentes, mas precisam se arrepender disso. Aqueles que estão estagnados precisam pedir, Deus, opera no meu coração. Igrejas infantis precisam dizer, Senhor, pelo menos alguém da igreja tem que começar a orar, Senhor, opera aqui no nosso meio. Igrejas que não estão crescendo numericamente, não estão alcançando pessoas, tem algo muito sério para tratar com Deus em oração. Senhor,
acrescenta outros, dá fruto. Eu sei, meus amados irmãos, que toda essa questão, aliás, todas as questões que nós temos tratado neste curso, são o caminho de andar na contramão de tudo que se chama, ou da grande maioria daquilo que se chama evangélico hoje. Mas eu convido você a andar nessa contramão, juntos, nossa igreja, devendo resposta e obediência e compromisso somente a Deus, entendendo o porquê nós estamos na terra por um pouco de tempo. Principalmente, um principal tão predominante, a razão por que estamos na terra por um pouco de tempo, é fazer a vontade de Deus. Que Ele nos ajude. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este tempo que passamos diante da Tua Palavra, pensando, Deus, em coisas de suma importância. Dá-nos graça, Senhor, para que nós possamos, cada um de nós individualmente, crescer, para que nossa igreja possa crescer também, Deus, amadurecer e ter cada vez maior clareza dos propósitos do Senhor. Dá-nos graça, Senhor Deus, para que a cada dia possamos acolher outras pessoas, crentes, irmãos e irmãs, que o Senhor adicionará a nós, sim, Deus, que saibamos amá-los, acolhê-los, integrá-los. Se vierem, ó Deus, de qualquer lugar, Senhor Deus, que nós saibamos lhes ensinar aquilo que verdadeiramente é da Tua Palavra e aprender, Senhor Deus, aquilo que eles tenham para compartilhar conosco. Ajuda-nos, Deus, a principalmente alcançar pessoas que ainda não conhecem o Senhor com a Tua Palavra e fazer assim, Deus, a Tua vontade nessas vidas preciosas e ver, Deus, o Teu Espírito Santo fazer este milagre tão maravilhoso. Continua a acrescentar outras vidas à nossa igreja e pela Tua Palavra continua, Deus, a dar saúde a esta igreja do Senhor que deseja isto mesmo, viver aqui para a glória de Cristo, segundo a Tua vontade, para que o Senhor seja engrandecido. Nós oramos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos por aqui hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima, que vai ser o nosso último encontro neste curso. Até mais.